Imagina você viver em uma cidade coberta por poluição e tudo o que você vê à sua volta é pobreza e miséria. Você pode aceitar isso e se tornar outro tijolo na parede, ou então ser a luz em meio a toda aquela escuridão e tornar aquele mundo um lugar melhor. E com ser a luz eu quero dizer criar uma seita fascista, ultraviolenta e visando a dominação mundial. Bem, essa seria a sinopse de Lich Hikari Club, baseado originalmente numa peça de mesmo nome e tendo um mangá escrito e desenhado por Osamu Furuyama, mesmo autor de Jizatsu Circle. Já deixo um aviso que o mangá vai abordar diversos assuntos mais sensíveis e terá cenas com bastante molho de gente. A história é sobre 9 garotos do ensino médio que se encontram todos os dias nos fundos de uma fábrica abandonada e que são membros de um clube. O objetivo deles é simples, dominar e purificar o mundo. E antes de seguir com a história, acho que deu pra perceber que os membros do Clube Ikari usam roupas pretas que tem uma estética bem peculiar. Estética essa que se baseia naquela ideologia alemã que começa com N e termina com ismo. Mas como o patrão vermelho não gosta desse assunto, vou substituir essa palavra por burros. Essa estética acaba sendo muito usada no Japão, tanto em cosplays como em diversas obras de ficção, como já devem ter visto por aí. Isso tem diversos motivos, mas os dois principais seriam o histórico, pelo Japão ter lutado pelo lado do eixo na Segunda Guerra. Muitos japoneses têm uma visão mais distorcida sobre esse movimento de burros. Para alguns, esses símbolos são menos impactantes do que pra gente que é do ocidente, já que eles não foram as vítimas das atrocidades cometidas pelo partido de burros, o que diminui a sensibilidade de uma parte da sociedade japonesa em usarem essa estética. E até porque o Japão no século passado estava mais preocupado com outras coisas. Por outro lado, essa estética também é muito usada em animes e mangás, pois transmite uma vibe de ameaça ou um totalitarismo. Por isso é comumente atribuída a vilões, mesmo que eles não compactuem com as ideias desse movimento em si, como é o caso de Zera, o comandante do Clube Ikari. E se isso é moralmente aceitável, é uma opinião que eu gostaria que vocês deixassem nos comentários. Mas falar sobre o trabalho da Hugo Boss não é o assunto do vídeo. Indo pra história, primeiro preciso apresentar a vocês os membros do nosso Clube Ikari. Nico, um garoto pobre e sem amigos que encontrou seu propósito servindo ao clube. É o maior pau-mandado dali e faz tudo que seu líder pede sem questionar. Vão perceber isso ao decorrer da história. Raizou é um garoto andrógeno que talvez tenha visto no clube um lugar onde ele poderia se sentir mais confortável sendo ele mesmo. Kaneda, um dos fundadores do clube. Um menino tímido que detesta a coisa que seu antigo clube virou, mas não tem força pra cometer um motim. Dentaku, o nerd do grupo, o mais inteligente dali e fascinado por robótica. Ele inclusive está trabalhando em um projeto fenomenal que será crucial no fim da trama. Tafu, outro fundador do clube, um garoto comum e um tanto pervertido, que também detesta o que seu clube virou. E também um dos melhores amigos de Tamiya, o líder do Hikari Club, e o principal fundador. Ele também não gosta do que seu clube se tornou, mas assim como todos os outros, é manipulado por Zera sem perceber. Yakobo é um NPC e tá ali só pra fazer graça. Se esse moleque tem 10 linhas de diálogo, acho que é muito ainda. Jaibo, o membro mais brutal do grupo, tem o hábito de dissecar animais e é um completo louco e apaixonado por Zera, com quem mantém relações um tanto íntimas, por mais que Zera provavelmente não possui os mesmos sentimentos por Jaibo. Vale mencionar que o mangá tem vários elementos de boys love, já que vários desses membros do grupo, de uma certa forma, querem conquistar a atenção do comandante do clube. E por fim, a mente por trás daquilo tudo, Tsunegawa, ou Zera, como é apelidado, é quem comanda o Clube Ikari e talvez seja um membro mais interessante do grupo. Zera é aquele típico vilão Ed que se acha bem inteligente e pensa que é muito manipulador porque sabe jogar xadrez. Na sua infância ele tinha uma relação conturbada com seus pais, o que fez Zera desenvolver um ódio pelos adultos e suas emoções, já que para ele emoções eram sinais de fraqueza e fraqueza é algo feio. Ele então decidiu que iria dominar o mundo obliterando todos os adultos. E como ele vai fazer isso? Com a ajuda de um robô que ele e seus peões estão construindo, assim purificando o planeta de toda a feiura e deixando vivos apenas os jovens com seus corpos belos. Sim, esse é o motivo dele querer dominar o mundo e isso na cabeça dele faz sentido. Mas pra mim o que não faz sentido é você ter assistido até aqui, não ter deixado um gostei ou ter se inscrito no canal. Todos os membros têm algum tipo de fraqueza emocional, o que justifica a permanência deles nesse clube, já que ali eles ainda se sentem mais confortáveis do que viver em meio àquela cidade tomada por lixo. E são nessas fraquezas que Zera encontra espaço para manipular cada um como uma peça de xadrez. Isso inclusive está escrito nos 10 mandamentos do clube. A única exceção de Zera é Jaibo, que é admirado por sua beleza, mas só por isso mesmo.
Zera trata o clube como uma espécie de serviço secreto. Se alguém descobrir seus planos de dominação, essa pessoa vai de Vasco, e é isso que acontece com um de seus colegas de classe. Os membros do clube Ikari capturaram um espião, um de seus colegas de escola, e como punição eles queimam os olhos do moleque por ele saber demais, sem qualquer tipo de piedade. O grupo também captura sua professora de história, que também fica apavorada quando vê a arma que aqueles garotos estão construindo. Mas o desespero não dura muito, já que Jaibo em seguida disseca a mulher como se ela fosse um sapo. Ninguém ali questiona essas atitudes, Zera meio que já corrompeu a mente de todo mundo, então eles só jogam os corpos no incinerador e voltam a trabalhar no robô. Falando um pouco sobre a arte do mangá, ela é boa. O autor tem um traço fino que me lembra os mangás de horror das décadas de 70 e 80. E o Usamaru também trabalha com bastante tons de preto, o que meio que mostra como é escuro e sombrio aquele universo onde os personagens vivem. Daí vem o nome do mangá, Lich Hikari Club. Hikari que significa luz, porque aquele grupo deveria ser a luz de todo aquele lugar. A máquina é então finalizada e para comemorar, Zera propõe um brinde. No vinho que todos eles bebem é o sangue de seu líder, agora todos ali têm uma parte de Zera dentro de si. Um ponto importante sobre a personalidade de Zera é que suas atitudes são muito influenciadas pelo modo de vida do antigo imperador romano Heliogábalo. Heliogábalo assumiu o trono aos 14 anos, o que explica a vontade de Zera de dominar o mundo tão cedo, já que ele ainda está nos seus 13, embora não aparente, né? Heliogábalo também foi conhecido por realizar diversos eventos onde várias pessoas têm relações entre si, se é que vocês me entendem. Ele também mantinha relações com outros homens, o que talvez explique a relação entre Zera e Jaibo, e o imperador também tinha o costume de misturar sangue e vinho em rituais religiosos, por mais que isso seja bastante discutido entre os historiadores. Zera então, em meio àquele brinde de HIV, diz que alguém ali no meio irá traí-lo. O robô, enfim, é finalmente ligado por Dentaku, o membro do grupo que teve mais dedo nessa operação. Seu nome é Lichia, sim, o mesmo nome da fruta, e isso não é por acaso, já que a Lichia na China, seu país de origem, era associada à beleza e à prosperidade, que são os objetivos que aquela máquina deverá alcançar para a humanidade. E também a fruta é o combustível para o robô, tanto que Zera ficou os últimos 3 anos cultivando uma grande plantação de Lichia. E percebam o olho direito de Lichia, aquele é o olho de Nico, ele mesmo arrancou e deu para a máquina como um símbolo de sua lealdade. Aí sabe puxar saco, hein? Mas a primeira missão daquela máquina não vai ser conquistar o mundo. Zera dá a Lichia a tarefa de raptar uma linda garota, para que ela seja um símbolo da beleza do clube. E Lichia encontra várias mulheres, mas nenhuma delas é realmente bonita, já que ele é um robô e como que uma máquina vai saber o que é beleza? Dentaku então reprograma Lichia, ensinando a ele os conceitos de beleza humana, mostrando livros, pinturas e etc. Depois de alguns dias, Lichia chega no esconderijo com uma linda garota. Como ele aprendeu o que é bonito e o que não é, simples. Dentaku inseriu um conceito na mente de Lichia: eu sou humano. A máquina também trouxe outras garotas, mas nenhuma delas se comparava com essa primeira, então elas foram jogadas numa gaiola minúscula e ficam dopadas lá por dias sem comer ou beber nada. Zera deixa a primeira menina em um trono como um tipo de troféu e a apelidou de Garota Número 1, enquanto as outras permanecem lá jogadas. Mas Tamiya, que é o fundador do Clube Ikari, nesse momento se toca que o que eles estão fazendo ali é completamente desumano, e ele conversa com seu amigo Dafo, que também não gosta da atual situação do grupo, e Tamiya então convence Dafo a libertar aquelas garotas, e ele até consegue soltar as que estavam lá na gaiola, mas quando ele vai resgatar a última, ele perde um pouco o foco e é descoberto por Zera. Então Dafo é preso e, como pena por desrespeitar as leis do clube, ele deverá ser executado, e seu carrasco deverá ser seu melhor amigo, Tamiya. Ele obviamente recusa, mas fica sem escolha quando Lichia chega com a irmãzinha de Tamiya em seus braços. Ou ele finaliza Dafo ali mesmo, ou então Zera vai ordenar a Lichia que parta aquela menina no meio. Então Tamiya, relutante, acaba com Dafo, com um tiraço de estilingue no meio da testa. Todos ficam chocados com essa atitude, mas se opor a Zera seria pedir um destino igual ou até pior. Tamiya foge com Dafo pro hospital e no caminho ele encontra as 3 garotas que foram libertas, e ao lado está sua irmã chorando. E essa cena acho que é a mais horrível do mangá e eu não vou poder mostrar ela aqui inteira. Pra mim esse painel foi feito completamente pra chocar, por mais que ainda sirva de combustível pro Tamiya ficar ainda mais revoltado com Zera. Mas pra ser sincero, se essa cena não acontecesse, eu acho que não faria diferença alguma. E agora vem uma das minhas partes favoritas da história. A garota número 1 acorda no meio da madrugada depois de 2 dias e ela encontra a Lichia ali encarando ela.
Eles começam a trocar ideia e descobrimos que seu nome é Cannon. Cannon até acorda às vezes durante o dia, mas quando ela vê que tá cercada por um monte de moleque esquisito, ela simplesmente volta a dormir. A garota não tá nem um pouco assustada, ela acaba comendo um lanche que tava ali e Cannon até vai aceitando bem a situação. E Cannon, quando vê um piano jogado ali no esconderijo, ela decide dar uma praticada. Litia escuta aquela música e fica fascinado e decide aprender a tocar piano com a garota. Um robô gigante aprendendo a tocar piano, isso me lembra alguma coisa. Litia, nesse momento, começa a realmente entender o que de fato é a beleza que os humanos realmente sentem. Depois eles seguem conversando e na manhã seguinte Zera fica meio cabreiro que depois de Tamiya e Dafu, mais algum ali vai acabar traindo ele. E esse sentimento se reforça quando uma peça do seu tabuleiro de xadrez é destruída. E por eliminação, o culpado é Kaneda, que também foi um dos fundadores do clube. Kaneda parece estar sob o efeito de alguma coisa, ele não consegue falar nada, então Zera manda Litia quebrar o menino ao meio, e assim o robô faz e Cannon vê tudo. Naquela noite, Cannon começa a tocar outra música, uma melodia mais triste. Aquilo é um requiem que a garota está tocando para Kaneda. Se Litia se sentiu alegre com a música de Cannon na noite anterior, nesse exato momento ele sente o que é tristeza. Cannon explica a Litia que se ele quiser se tornar um humano real, ele deve aprender a ter sentimentos. Por mais que ele seja uma máquina, ele deve ao menos distinguir o que é certo e o que é errado. Um humano de verdade não deve tirar a vida de ninguém. Ou seja, por mais que ele não tenha paladar e não sinta o gosto da Litia, que é a única coisa que ele come, ele ainda deve saber se aquilo tem um bom sabor. Enquanto isso, Tamiya tá no hospital. O corpo de Kaneda foi encontrado no meio da estrada e Dafu está em coma. Tamiya logo decide que irá se vingar de Zera. Por outro lado, Nico, o maior puxa-saco desse mangá, está vigiando Tamiya de perto, o que leva ele a ser atraído para o enorme campo de Litia que agora está pegando fogo. Nesse momento não dá pra saber quem foi que botou fogo na plantação de Litia, mas Zera, que está em um completo pânico em ver sua plantação destruída, e esse quadro aqui é extremamente satisfatório, acaba condenando Nico e Tamiya pelo crime e o sentencia a jogarem no Vasco. Por mais que Nico, de todos do grupo, tenha se provado ser o mais devoto a Zera, até mesmo tirando o próprio olho, mas pra Zera, Nico era só mais um peão de obra. Litia então é mandado para dar cabo daqueles dois, mas agora, por ele saber que tirar a vida de um ser humano é um ato contra sua própria humanidade, isso gera uma pane na sua programação, o que faz Litia ficar travado no lança e desligar. Zera, que já está completamente insano, decide que vai deixar aqueles dois jogados ali e que vai churrascar Cannon e transformar ela em um robô. Assim ele poderia preservar a beleza da menina eternamente. A linha de raciocínio que o Zera teve aqui no mangá pra chegar nessa conclusão é completamente bizarra. Isso não faz sentido nenhum, que reforça que ele é só um completo lunático com falta de amor materno. Essa ideia acaba sendo bem mais trabalhada no filme, pra ser sincero. E a forma como ele vai tirar a vida da garota é bastante peculiar. Ele vai sufocá-la em uma banheira de rosas. O que é mais uma referência ao imperador romano Heliogábalo, que supostamente uma vez tentou sufocar seus convidados de uma festa com pétalas de rosas. De madrugada, todo mundo foi embora, então Litia acorda e, a mando de Cannon, ele liberta Tamiya e Nico. Nico acaba desistindo da própria vida e fica jogado ali mesmo, enquanto Tamiya foge e Cannon, por outro lado, permanece no esconderijo. Ela não quer deixar Litia sozinho ali, mesmo sabendo que na manhã seguinte ela vai virar estampa de camisa. Os dois passam a noite conversando, com Litia e Cannon se tratando como verdadeiros amigos. Eles riem, dançam e no fim dormem. E é nesse momento que Litia acaba sonhando com todos esses momentos felizes que ele teve com a Cannon nos últimos dias. E enfim, uma máquina que foi feita para destruição meio que aprende o que é amar. Mas amanhã chega e é hora da execução. Litia se recusa a entregar Cannon e Zera percebe que foi traído até por uma máquina. Dentaku então põe uma coroa em Litia e a partir de agora o robô só vai se mover apenas por controle remoto. E seguindo as ordens dadas, Litia afunda Cannon naquela banheira de rosas. Mas tem algo muito errado acontecendo e Zera percebe isso quando Dentaku destrói aquele controle remoto. Uma metamorfose ocorre dentro do corpo do robô, e se Dentaku programou Litia para ele pensar ser um humano e humanos podem aprender a amar, eles também podem aprender a odiar. E esse final aqui é completamente caótico. Litia acaba ativando o modo Berserker, ele destrói Yakobo, arranca o rosto de Raizo e parte Dentaku ao meio, mas quando ele chega no Zera, a energia acaba. Então do nada aparece
Tamiya, e aqui temos o plot twist da história. Tamiya revela a Zera que não foi Dafo que libertou aquelas 3 garotas, não foi Kaneda que destruiu aquela peça de xadrez, e que não foi ele e nem Nico que incendiaram a plantação de Litia. Quem fez tudo isso foi uma pessoa só, a mesma que acaba tirando a vida de Tamiya nesse exato momento. O responsável por tudo isso sempre foi Jaibo. E em resumo, ele arquitetou tudo isso porque ele ficou com ciúmes do Zera, já que o ditadorzinho tinha se apaixonado pela Canon e como a garota era muito mais bonita, Zera deixou de admirar Jaibo. Então Jaibo decidiu que iria destruir o Clube Ikari e aquela garota junto, pra Zera voltar a depositar todo o seu amor nele, ou seja, se toda essa desgraça aconteceu, agradeça esse homem. Ok, acontece que a Canon só tava fingindo que tinha ido de arrasta, ela acorda e dá a última Litia que ela tinha para o Litia, e em seguida dá um cascudo tão imoral no Jaibo que faz ele parecer um chiclete mascado. E enfim, Zera, que tá completamente biruta nesse ponto da história, não que antes ele tivesse em pleno juízo mental, acaba tomando Canon pra si, o que faz o robô atacá-lo, o que resulta numa explosão no tórax de Litia. Mas a alegria de Zera também não dura muito, já que em seguida Nico aparece do completo nada e acaba atravessando ele com um vaso sanitário. E semelhante ao Imperador Heliogabalu, Zera foi derrotado por um mero peão. Canon no fim se despede de Litia, mostrando que aquela máquina, em meio a todo aquele circo de horrores, foi a criatura mais humana entre todos ali. E enfim, Canon toca o seu último requiem, em homenagem ao agora extinto Clube Ikari, e volta para a sua vida normal, mostrando que em meio a toda aquela escuridão daquela cidade, Canon talvez seja a única luz. Mas esse não é o final de todos ali. 8 anos depois, Dafo acorda de seu coma. Ele não se lembra de absolutamente nada e de ninguém. Mas ainda tem alguns fragmentos de memória do Hikari Club. Ele acaba encontrando Canon, que construiu memoriais para os antigos membros do clube. Dafo não sabe o porquê, mas aquele lugar traz uma enorme tristeza em seu coração. E a história acaba com os dois fazendo uma oração e vendo uma Litia na lua, o que pode simbolizar que um novo clube da Litia irá renascer, agora com Canon e Dafo. Você pode olhar esse mangá e ver ele como uma crítica ao imperialismo japonês, mas pra mim essa história é quase toda uma crítica e uma sátira ao fascismo. Essa pira do Zera em purificar aquele lugar onde eles vivem com o uso de violência, onde ele diz abertamente que iria obliterar todos os adultos, é um ideal fascista, né? Que inclusive lembra aquele papo de purificação daquele líder do partido de burros. Zera é só um moleque com problemas familiares que detesta o lugar onde ele mora, que é uma cidade suja e pobre, e que viu um problema que realmente existia, que era essa miséria toda, e inventou uma solução falsa, que é a tal da beleza eterna. Só pra justificar que ele era um garoto sozinho, sem amigos, e que queria ser amado e desejado por todos. Tanto que quando Canon diz que Zera é uma pessoa horrível, ele fica em choque por ter alguém que não o idolatra. Mas assim, por mais que o Zera tenha suas justificativas, eu quero mais é que ele se foda. No fim é só mais um moleque com 13 anos que paga de pescotapa, mas quando encara a própria derrota, grita e chora como uma gazela no abate. Zera só viu pessoas com algum tipo de fraqueza emocional como as dele e sem perspectiva de vida, como foi o caso de Nico, que recebeu uma falsa sensação de valor naquele grupo, mas no fim era só uma massa de manobra de um líder lunático. Nada muito diferente do que acontece na nossa realidade. E sobre os personagens, eu acabei criando mais empatia pelo Litia e a Canon, gostei demais do desenvolvimento na relação dos dois, algo tipo a Bela e a Fera. Essa discussão que os dois têm sobre humanidade é o que eu mais gostei, mas eu também sou suspeito pra falar, já que eu sempre gostei de narrativas que tentam humanizar aquilo que não é humano. E quanto ao Tamiya, Dafo e Kaneda, eu até simpatizei, mas não por esse mangá, e sim pelo prequel que foi lançado depois, que mostra a criação do Clube Ikari, da época que era só um lugar pros 3 se divertirem, até o momento que aquilo virou uma espécie de sociedade secreta. Então é isso, né? Acho que já falei tudo que tinha pra falar, meu notebook também não aguenta editar vídeo muito longo. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, curta e comente se você gostou do vídeo e até outro dia.